Amém, meus queridos? Vamos lá, então. Abra sua Bíblia lá em Tito, capítulo de número 2. Ok? Versículo de número 14, é a base, que eu quero conversar com vocês um pouco aqui sobre essa palavra, tá certo? Mas eu vou ler aqui o versículo 11 em diante, tá bom? Quero que vocês se concentrem no versículo 14, Tito 2, 14, tá bom? Eu vou ler o 11 e o 12. E para a igreja aqui, se concentre no 14. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Jesus Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Esses são os conselhos de Paulo a Tito. Amém, meus irmãos? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Um povo zeloso, um povo especial, um povo de boas obras. Eu não sei você, mas acho que você já viu durante o curso da sua vida a palavra exclusivo. Você entende o que é uma palavra exclusiva? Exclusivo. Quando é só de quem? Seu, de mais ninguém. Só seu, de mais ninguém. Você entende? Exemplos de exclusividade, algo que é só seu. Você não empresta, você não vende, você não dá, você não deixa mexer, é só seu, absolutamente seu. Vou exemplificar aquela senhora ali, ó. Ela é minha esposa, só minha, de mais ninguém. Entendeu? Vou exemplificar uma coisa melhor ainda que você usa no dia a dia, algo que é seu, exclusivamente seu. Você não empresta para ninguém. Escova de dente, só sua. Ou você empresta para quem quer que seja. Pode usar minha escova aí. Sem nexo, né, meus irmãos? Exclusivo, é seu, de mais ninguém. Para você entender o que é que eu quero falar com você agora. Nós somos de Deus alguém, um povo exclusivo. Só dele, de mais ninguém. E ele, irmãos, conforme a palavra de Deus orienta, ele não divide a glória dele com ninguém. E ele também não divide o seu povo com ninguém. É só dele. Aqui é a igreja dele. Não é a igreja do político, não é a igreja do partido, não é a igreja de outras pessoas, de outras entidades, de outros deuses. É a igreja de Jesus Cristo. Inclusive, a igreja é tão de Jesus Cristo que ela nem tem ali alguns adornos na parede, tipo um Jesus meio triste, um outro segurando um menino no braço, um outro cheio de flecha, não sei nem que é aquele cara cheio de flecha, acho que deve ser eu não sei, você já viu? Não tem esses adornos. O que nós temos aqui é ventiladores, o que nós temos aqui é caixa de som, o que nós temos aqui é TV.
Essa igreja é exclusiva de Jesus e tudo que tem aqui é dele, das pessoas aos objetos. Esse prédio foi dedicado a ele. Essa localidade é dele. Não é de mais ninguém, meus irmãos. Ainda que tenha uma liderança, ainda que tenha pessoas responsáveis, ainda que tenha uma diretoria, mas a igreja não é da diretoria, a igreja não é do pastor, a igreja não é da mulher do pastor, a igreja não é dos obreiros que ali atuam, a igreja não é do missionário, a igreja não é da missionária, a igreja não é do profeta, a igreja não é do apóstolo, a igreja é de Jesus Cristo. Simples desse jeito, a igreja é dele. É isso que a palavra fala, porque ele mesmo se deu por nós, o versículo 14 de Tito 2, a fim de nos remir de toda iniquidade. Afinal de contas, não foi o pastor que nos remiu. Afinal de contas, não foi o profeta que nos remiu, foi Jesus Cristo que nos remiu de toda a iniquidade, meus irmãos. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, não foi pessoas, outras pessoas que a gente até tem uma devoção, de repente, uma admiração, gosta muito delas e tal, é uma pessoa de referência para nós, para o nosso ministério, etc. e tal, como, por exemplo, nós aqui temos uma honra, uma reverência, até mesmo um respeito pelo o apóstolo Bud, o fundador do ministério, mas não foi ele que morreu por nós. Temos uma reverência pelo Kenneth Hagin, o precursor desse movimento da fé, mas também não foi ele que morreu por nós. Quem morreu por nós foi Jesus. E o nome de Jesus tem que estar acima de todos os nomes dentro de uma igreja. Ponto. Se eu der mais honra ao pastor Felipe do que o nome de Jesus, eu estou errado. Se eu der mais honra a Michela mais do que o nome de Jesus, eu estou errado. Se eu der mais honra ao grupo de louvor, ao grupo de música, ou o que você quiser nominar, mais do que Jesus, eu estou errado. Jesus foi quem morreu por mim e ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o respeito, toda a santificação da minha vida para com ele. Simples desse jeito. Só que hoje, irmãos, a gente inverte as coisas. Infelizmente, as pessoas adoram muito mais a criatura do que o Criador. E às vezes isso até atinge nós da igreja, viu? A gente tem, sim, precisa ter um respeito pelas autoridades constituídas. Mas não ao passo de achar que nós, pastores e líderes, fomos quem morreu por vocês. Não fomos nós. É muito importante você respeitar a pessoa do pastor. E até, a palavra de Deus até te desafia isso. Você imitar a fé dos seus pastores. Mas o pastor é um homem de fé, meu Deus. Que fé tremenda, eu preciso caminhar na toada dele. Sim, caminhe na toada dele, mas não diga que ele é teu salvador. Porque ele não é. Sabe, irmãos, que muitas pessoas pecam aí porque ela começa a ficar olhando os defeitos das pessoas, porque eu sou uma pessoa cheia de defeito. Pergunta para a senhora ali para você ver. São 37 anos só de casado, irmãos. E ela já viu defeito em mim, muitos. Mas ainda bem que ela não foi embora e nem mandou eu embora. A gente está aí. Por quê, irmãos? Porque nós somos falhos. A igreja é um local de pessoas falhas. Ninguém é perfeito aqui. Nós estamos buscando chegar à estatura de varão perfeito. E o dia que nós chegarmos, amado, das duas uma, nós chegamos à estatura de varão perfeito, o Senhor já nos recolhe para não mais acontecer nada conosco. Aí nós vamos dessa para melhor, e obviamente que tem que ser para melhor mesmo. Ou aconteceu o arrebatamento. Porque do contrário, nós estamos aqui, pelejando. Faz uma coisa errada hoje. Jesus, me perdoe, tem misericórdia de mim. Eu não queria fazer isso, porque isso é normal. Nós somos humanos. Com isso, não quer dizer que eu estou aqui dando um atestado, uma validação que você pode caminhar no erro. Eu não disse nada disso. Mas o erro, irmão, ele acontece.
Por isso que a palavra de Deus, ela requer de nós que a gente olhe para o perfeito, para o maior, para o maioral, para Jesus Cristo. Porque se você olhar diretamente para mim, você vai perceber falha. E às vezes as pessoas ficam mirando em outras pessoas e é por conta disso que elas às vezes abandonam o caminhar com Cristo. Porque elas olham outras pessoas, os defeitos das pessoas. Ah, o pastor Felipe não me ligou hoje. Ah, olha, nem desse bom dia no grupo. Meu Deus, como pode? Então, irmãos, nós temos que tratar com Jesus Cristo. Nele você não vai ver falha alguma. Mas em mim, na liderança, nós somos falhos, irmãos, falíveis. E temos que ser corrigidos pela palavra, e nós somos corrigidos. E às vezes até uns pelos outros. Ô pastor, você errou aqui. Ô irmão, você errou ali. Não repita mais isso. Porque nós nos admoestamos uns aos outros. Nós confortamos-nos uns aos outros. Nós nos edificamos uns aos outros. Nós procuramos entender uns aos outros. Porque, irmãos, essa é a igreja de Jesus. Você entende? Não é perfeito. A perfeição será na glória. Mas aqui nós estamos pelejando. E o Espírito Santo deve ter um baita de um trabalhão com certos cristãos aí, irmãos. Mas ele não desiste. Ele continua apostando em você, apostando no quesito de que não desiste de você. Não. Calma, as pessoas não têm muita paciência com você, mas eu tenho. Aguenta a mão. Você vai vencer isso aí. Tenha bom ânimo. A palavra de Deus está cheia disso. Então, irmãos, nós precisamos entender que quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Você está certo disso? Amém? Glória a Deus. Então, ponto em comum para nós. Vocês entendem o que eu estou falando. Não é? Jesus morreu por vocês e é ponto pacífico. Já era. Ninguém diverge disso. Então, para que exatamente o Senhor nos chamou? Deus, ele nos chamou para que especificamente? Deus nos chamou para si mesmo, para Ele. E até nos nominou como propriedade peculiar, exclusiva sua. Só Ele, é dele. Agora, o que Ele viu em você, eu não sei. O que Ele viu em mim, eu também não sei. O que Ele viu em determinadas pessoas, eu também não sei. Talvez se nós fizéssemos a contratação ou a validação dessas pessoas, a gente nem as queria, de repente, na igreja. Não, isso aí não. Mas Jesus faz umas escolhas, irmãos, que Ele não precisa dar explicação para nenhum de nós. Ele simplesmente escolhe. Não é? Então, Ele nos chamou para quê? Ele nos chamou para si. E também nos remiu de toda iniquidade para nos purificar para si, ou seja, para Ele mesmo, um povo seu, zeloso e especial de boas obras. E o incrível de tudo isso aqui, que é um misto de pessoas diferenciadas. Pessoas que têm um jeito de pensar, uma forma de agir, pessoas que têm uma profissão, pessoas que têm um poder aquisitivo, pessoas diferentes umas das outras. Ninguém é igual um ao outro. Ninguém. Nós temos diferenças. E por sermos diferentes, amados, é onde está a graça de tudo isso. É como se nós tivéssemos uma missão, e de fato nós temos essa missão, mas é um propósito que Deus nos colocou na sua igreja e somos diferentes. É como se fosse, eu acho que vocês já devem ter visto isso, esses dias eu estava até falando com uma irmã aqui da igreja, que é como se fosse uma caixa de pedra chamada gabiões. Não sei se vocês já viram essa caixa de pedra. É aquela caixa que segura encostas e barrancos. Aquela caixa de pedra, ela tem as tramas de metal e dentro daquela caixa vai colocando pedras. E você percebe que enche uma caixa, tal, vai fazendo as amarrações e elas seguram imensos barrancos
imensas encostas, você vai ver muito isso em riachos, rios e etc e tal. Você vai ver segurando aquela encosta. Qual é o propósito daquela caixa chamada gabião? Segurar a encosta. Mas se você for ver dentro daquela caixa, não tem uma pedra igual à outra. Nenhuma é igual. Elas divergem de tamanho, elas divergem de formato, elas divergem de peso, elas divergem. Elas não são iguais, mas a união delas atinge um propósito. E o propósito está ali, segurar uma encosta para que ela não ceda. E nós, como igreja, somos isso. Uma união de pessoas diferentes para um propósito qual Deus instituiu para nós, da igreja. De sermos diferentes, trazidos das trevas, literalmente, inseridos no reino do Filho do seu amor, conforme diz a palavra de Deus. Ele nos trouxe dessa condição. Pessoas diferenciadas é o que nós somos, e de modo nenhum somos ou podemos ser iguais aos habitantes deste mundo, porque nós somos diferentes. Então, as nossas condutas, elas não podem ser igual à conduta de uma outra pessoa que não tem Jesus, irmãos. E é isso que às vezes buga a mente das pessoas. Quando alguém vem para a igreja, alguém recebe Jesus, alguém foi alcançado pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra, e eles ficam assim: não pode. Como assim? Esse cara era um bêbado, e ele agora é Bíblia, ele agora é igreja, ele agora é crente. Não pode. Sim, pode, porque Jesus nos redimiu, Jesus nos deu a oportunidade, Jesus colocou-nos uma nova natureza, Jesus nos deu um novo coração, e Ele nos desafia a viver diferente daquele curso que nós íamos, irmãos. É essa a maravilha da igreja. Pessoas que foram resgatadas lá da sua vã maneira de viver, inseridas no reino do Filho do seu amor, esperando Jesus Cristo se manifestar para nós sermos definitivamente perfeitos com Ele lá na glória. E nós fomos tirados dessa vã maneira de viver. Então, de maneira alguma, nós podemos viver isso de novo, porque nós fomos tirados dali. Você entende? Porque um cristão, ele não senta mais em roda de escarnecedor, porque ele não senta mais no boteco, porque ele não tem mais aquele happy hour depois do momento ali de finalização de jornada de trabalho às sextas-feiras. Por quê? Porque aquilo não diz mais respeito a ele. A conduta dele é outra, a toada dele é outra, ele vai agora na contramão de tudo aquilo. Eu estava vendo hoje uma entrevista em inglês ali do filho do líder do Hamas. O cara que ia substituir o pai nas ações do Hamas. Vocês sabem o que está acontecendo essa última semana lá em Israel. Hoje nos chega a notícia de que esse grupo extremista, esse grupo de terrorista, eles mataram hoje 40 bebês degolados. Olha o que esses homens estão fazendo. E o líder desse grupo extremista Hamas tem um filho. E esse filho foi para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, o que aconteceu com ele? Ele ouviu o evangelho. E ele se converteu. E ele fala com todas as letras que esse conflito Hamas e Israel só pode ser resolvido através da ação do príncipe da paz. E o príncipe da paz é Jesus Cristo. Os acordos de paz não vai dar em nada, só Jesus é quem pode resolver isso. E ele tem essa consciência, e as pessoas perguntam: por que você não substituiu o seu pai? Na liderança desse grupo, eu falei: porque eu encontrei Jesus. A minha vida mudou, a minha vida não é mais a mesma, eu não tenho sentido de viver aquela vã maneira de viver. Eu não tenho mais prazer nas boates, eu não tenho mais prazer na bebedice, eu não tenho mais prazer nas noitadas, eu não tenho mais prazer em pornografia, eu não tenho mais prazer
em trair a minha família, meu esposo, a minha esposa. Eu não tenho mais prazer nesse mundo. Você entende, irmãos? Onde o resgate que Jesus realizou na vida de uma pessoa dessa, trazendo para a igreja. Então isso, irmãos, é exatamente o porquê Jesus nos chamou. Não foi que ele nos chamou, deu uma recalchutada em nós e nos disse, olha, se vocês quiserem viver essa vida aí errônea, vocês têm uma oportunidade, pode viver, não tem problema nenhum. Não, pelo contrário, ele falou para nós, vai e não peques mais. E é o que nós fazemos, é o que nós precisamos fazer, todos os dias de nossas vidas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta a viver para Ele. A nossa vida não pode ser vivida mais de uma forma qualquer, meus irmãos. Então, logo, eu preciso viver uma vida de santificação e honra. Eu preciso interagir de forma a dar resposta a essa eleição que Jesus fez da minha vida. Eu preciso interagir com aquilo que Ele fez por mim. Essa é a verdadeira importância do meu e do seu chamamento. E o que Ele espera de nós? Que nós vivamos a vida plena, mostrando o que Cristo fez em nossas vidas. Não, pastor, mas eu não tenho jeito para pregar o evangelho, é difícil, as pessoas podem me confrontar, me perguntar alguma coisa, eu me atrapalho e eu não consigo falar nada. Pasme no que eu vou te dizer agora. Você consegue pregar o evangelho? Você consegue pregar o evangelho sem nem mesmo abrir a Bíblia. Uau! Você consegue pregar o evangelho sem mesmo abrir a Bíblia, sem mesmo dizer uma palavra. Como assim, pastor? Que jeito eu posso fazer isso? Eu consigo fazer isso? Qual é a estratégia? A sua conduta, o seu jeito, a sua maneira de ser, o jeito que você vive para Jesus, a intensidade que você o ama. Isso é latente, irmãos. Isso é pungente. Isso não tem como se esconder. Isso é literalmente aquilo que Jesus diz. Uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como você fechar, você trancar, você tapar. Isso é lâmpada colocada em lugar de destaque. A lâmpada não falou nada para vocês hoje quando vocês chegaram aqui e acenderam elas. Ó, eu acendi, vocês viram? Ó, eu estou acesa. Não, mas elas estão aí, ó. E se nós apagarmos e deixarmos só uma, vai ser o suficiente para a gente achar a saída. Eu vou mais além, se nós apagarmos toda e só ficarmos com a lampadinha do celular, ó. Essa aqui, ó. Opa, liga aí. Essa aqui. Ô, liga. Não vai ligar, não? Que coisa. Essa. Já é o suficiente. Às vezes a gente fica preocupado, irmãos, em querer ter uma performance, em querer falar, e falar bonito, e não sei o quê, e esquece do básico. Qual é o básico? A vida com Cristo, a sua conduta cristã. A sua conduta cristã, meu irmão. Esse negócio aqui não vai colaborar comigo? Colaborou? Então foi para isso que Jesus nos chamou, para fazer essa diferença, porque nós somos diferentes, irmãos. E há uma grande diferença quando a gente se propõe em viver uma vida assim para Ele. E uma vida assim, de certa forma não, literalmente, honra a Deus. E há uma grande diferença entre honra e respeito. Às vezes tem pessoas até que têm um certo respeito por Deus, mas não uma honra. E é necessário saber que o princípio e conduta está relacionado a valores pessoais, como integridade, honestidade e caráter. Também está relacionada à consideração, admiração e respeito devido a alguém.
Vida de honra é muito mais do que um elogio, admiração ou respeito. É um princípio de conduta, como você vive e como você se comporta. A honra vai além de títulos. O cara é pastor. Oh, não. O cara é crente. Não. O cara é líder na igreja. Então, só porque ele é líder, só porque ele é pastor, só porque ele tem um cargo, ele se comporta desse jeito? Você não é nada lá. Costumo até brincar com o Caio. Eu não era nada. Agora, sou baterista na igreja. Olha o que Deus faz, né? Na vida da pessoa. Amados, honra vai além disso. E a sua conduta, ela precisa exalar Cristo. A sua conduta precisa mostrar Cristo. As pessoas precisam abordar você. Tem alguma coisa de diferente em você? Ah, é? O quê? Nossa, você é diferente. Tá o quê? Você é diferente, não sei. Outro dia veio o rapaz aqui na igreja, ele é um dos barbeiros, eu tenho 2 barbeiros, né? Então, ele fica lá em Jandira, lá perto da minha empresa. Ele veio na igreja outro dia aqui. E outro dia a força de expressão, há mais ou menos um ano e pouco atrás, eu fui lá fazer a barba, lá no salão dele. Aí eu sentei e ele começou, né, puxar assunto, né, aquela situação, né, de um prestador de serviço, seja manicure, seja barbeiro, for, tem que ser, né, pelo menos, como que é a mesma palavra? Cordial, isso, cordial com o cliente, né, e pergunta uma coisa, pergunta outra, tal. Aí, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem e tal. Daqui a pouco fomos para a Bíblia. Ele começa a pregar para mim. Eu só ouvindo. Vamos ver onde esse rapaz vai chegar com isso. Porque Jesus e tal e tal. Falei, epa, que bom. O senhor conhece Jesus? Ele não sabia quem eu era, não sabia nada de mim. E Jesus, e aquela empolgação, ele falando de Jesus, eu fiquei assim, falei, continua. E eu me fazendo de incrédulo, né? Assuntando o que ele tinha a dizer, sempre ali, assuntando o que ele tinha a dizer, que nem o caipira diz. Aí, em dado momento, ele falando para mim, Jesus é maravilhoso e tal, aí eu soltei um versículo. O senhor é crente? Eu falei, por quê? Porque o senhor falou aí e tal, um versículo. Eu falei, eu vou na igreja. Tá, que legal, é bom a gente ir na igreja e tal, tal, tal. Aí outro dia eu voltei lá, passado aquele dia, né, finalizei, não disse quem eu era, não me revelei, não mostrei minha identidade, não saquei a minha credencial, nem precisou, não disse quem eu era, tal. Aí, vida que segue. Aí fui lá novamente, aí voltou, ele já sabia que eu era crente, já tinha uma informação, e tal, já foi naquele aspecto no evangeliquez, né? Que a gente que é evangélico aprende essa língua, o evangeliquez, e começa a falar de bênção, que Jesus é maravilhoso, e tal, e tal. A gente prega bem o evangeliquez. Aí ele me falando algumas outras coisas, aí eu dei mais uma outra porção para ele, uma porção um pouco mais robusta. E ele... Olha, que coisa boa isso que o senhor falou agora. Aí daqui a pouco, conversa vai, conversa vem. O senhor podia... o senhor tem cara de pastor. Eu falei, eu tenho cara de pastor? O senhor tem cara de pastor, o senhor parece com um pastor. Foi por quê? E pastor tem cara, rapaz? Eu falando para ele, pastor tem cara? Não, sim, tem cara. O senhor parece que é pastor. O senhor é pastor? Falei, por que você acha que eu sou pastor? Por conta do jeito que falou.
Resumo da ópera. Eu só falei que eu era, quem eu era depois da, acho que quarta ou quinta visita com ele. Eu sabia quando eu falei, não, sim, eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida Além. Eu sabia que o senhor era. Eu sabia desde o primeiro dia que o senhor era. Então, queridos, a gente não precisa muitas das vezes nem revelar o que nós fazemos na igreja. Não é o caso. Mas tem que sair, as pessoas não podem ter dúvidas de que o nosso coração é de Jesus. Falar o que você é, o que você faz, isso é secundário. Mas Jesus é a primeira. É a primeira coisa que as pessoas precisam perceber na sua vida. Esse diferencial de que você é de Jesus, de que Jesus é seu e de que Jesus habita em você. Depois vem igreja, depois vem condição eclesiástica, depois vem onde você congrega, mas Jesus é em primeiro momento. Nem fique preocupado, não, vai na minha igreja, você precisa ir na minha igreja, porque a minha igreja tem jovem, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem umas meninas bonitas, a minha igreja tem uns rapazes bonitos. Rapaz, que coisa é essa? E a sua igreja não tem Jesus? Você precisa mostrar esse Jesus com as suas condutas, irmãos. E isso, de certa forma, é trazer a santificação e honra na sua conduta. E você está vivendo uma vida santificada e uma vida de honra ao Senhor. Um pensamento para nós refletirmos. Os homens podem aplaudir os seus talentos. Os homens pode aplaudir os seus talentos, mas só Deus celebra o seu caráter. Uau, como a Bia toca bem! Glória a Deus pela vida da Bia. Sim, mas você sabe que Deus vibra pela conduta e caráter dela? Não pela performance dela tocar? Não sei qual é a nota musical mais difícil, Bia. Aquela que dá um nó nos dedos assim. É ré com não sei o quê, com sétima, com sei lá. A nota mais difícil, dó, mi, não sei. Dá umas travas no dedo, dá uma câimbra no dedo do principiante. Não é isso. Uau, a Bia faz. Olha aí o dedo dela. E ela já tem traquejo naquilo. Não é a Juliana cantar o melismo. Isso é performance, irmão. Performance. Não é o Rubem ali na sua performance cinematográfica, tipo cinegrafista e Steve Spielberg e tal. Não, irmão, é a conduta que está celebrando aqui, é a sua conduta com Deus, é o que voga, é o que nós precisamos mostrar para esse mundo quem nós somos. Então, essas performances são excelentes, e ninguém nega isso. Elas são necessárias à igreja, principalmente nesse crescimento. Quando eu vejo aqui o que vocês da mídia estão fazendo agora, nos avisos, quando vocês inventaram essa jogada, é com você. Cara, eu falei, de onde esses meninos tiraram isso aí? Sacada, né, pastor? E é isso, e vai vir muito mais. Você acha que eu não percebo até o jeito das mãos? Vocês assim, dando os avisos, a mão não fica boba, não, é que nem jeca no bolso, não, ela sabe o que está fazendo. Performance, meus irmãos, mas tudo isso é muito bom, é maravilhoso, os homens vão nos aplaudir por isso. Mas Deus vai celebrar o seu caráter. Está vendo ali o meu filho? Está vendo ali a minha filha? Está vendo ali aquele povo? Está vendo aquele rapaz ali? Está vendo aquela moça? Está vendo aquele homem? A conduta irrepreensível. É isso, irmãos, que nós precisamos ter. E com honra ou com interesse que a gente tem estado na casa do Senhor. Eu estou aqui para honrar o Senhor, não com interesse próprio.
E nem posso, né, irmãos? Então, queridos, isso tudo nos faz um povo diferente. E de fato nós somos diferentes. Nós precisamos estar envolvidos com isso aqui, de tal forma que isso aqui tenha que exalar o bom cheiro de Cristo. E o bom cheiro de Cristo não é só exalado quando se ministra aqui, não, irmãos. Você sabia disso? O bom cheiro de Cristo não é só exalado quando... Deixa eu medir quantos metros nós temos aqui. É mais ou menos, tá? Quantos metros tem esse local aqui mesmo? 5 por 3, 15 metros quadrados. Ó, isso aqui dá 15 metros quadrados. 15 metros quadrados. Agora com a extensão, esse puxadinho que a gente fez aqui. Mas 20 metros quadrados, vai. Irmãos, esses 20 metros quadrados de qualquer igreja, que no nosso caso é esse espaço, às vezes é o motivo da confusão. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam que obra de Deus só é feita quando você está falando aqui ao microfone. Quando você prega. Quando você diz, eis que te digo mais, te digo ainda, e Deus. Aquela performance toda. A briga é toda aqui. Às vezes as pessoas querem brigar por esse espaço. E tanta coisa para se fazer na obra de Deus, meus irmãos. Quer ver uma coisa? Segura aí, hein? Você vê quem mandou você vir na igreja hoje? É quinta chuvosa. Então, já que é chuva, então a gente precisa falar também. Tem coisas na igreja, irmãos, que não dá ibope. Talvez isso aqui dá ibope. Tocar dá ibope. Ali dá ibope. O Caio, na bateria, dá ibope. A Juliana, na melisma, dá ibope. Mas não dá ibope lavar um banheiro. Não dá ibope. Lavar uma louça. Não dá ibope. Tá junto com a Rose. Rose, está precisando de uma ajuda? Não precisa nem você perguntar se ela está precisando. Rose, eu vim te ajudar. É diferente. Nota? Está precisando? Não. Rose, eu vim te ajudar. Mãe Maria, está precisando de uma ajuda? Não precisa perguntar, é só vir. Mãe Maria, qual vassoura eu pego? Essa aqui, irmã, segura aí. Só é rápida no gatilho, não. Sou rápida na vassoura. Segura essa aí, vai. Sabe, irmãos, as pessoas brigam por isso aqui, por esse espaço. Porque isso aqui, de certa forma, vai sair lá no YouTube, no Instagram, a foto. Tem uns irmãos que é tão engraçado, quando vê os irmãos aí fotografando, ele até se ajeita. Não, eu fotografo melhor de lado. Irmão, isso é só mais um recurso que a gente tem para expandir, para reverberar a nossa ministração, a nossa fala. É só isso. Olha aí, quantas pessoas tem aqui hoje, mas com esse recurso a gente consegue pelo menos triplicar essa ministração. Pelo menos isso. É por essa razão. Mas a gente vê aqui, irmãos, sabe, tudo nas costas de poucas pessoas. É literalmente aquilo que eu já falei com o pastor, é o 80-20. 20 trabalham em prol de 80. Não dá, irmãos. Isso não honra Jesus. Não vai pensar que honro Jesus só porque eu estou pregando aqui, não. A minha conduta tem que ser irrepreensível em qualquer lugar, nesse e lá fora, principalmente. Mas sabe, irmãos, a gente vai passando por cima das coisas. Tem irmãos que vêm para a igreja, eles parecem que... Eles vêm para a igreja e tem tanta coisa para fazer, como, por exemplo, passar uma vassoura nesse quintal aqui.
Ah, não, eu estou na mídia, eu sou fotógrafo, não sou faxineiro. Irmão, pelo amor de Deus, colocar um pouco de água num copo para o ministro. Não, isso aí é o diácono, o Edicácio que se vire, ele que se vire. O Edicácio não é 10, não são ele e Eva só, é um em cada ponta. Se ela vai fazer o café para recepcionar vocês aí no domingo pela manhã, porque precisa ter gente na porta, irmãos. Aí ele vai lá recolher o lixo que tem, ou verificar o banheiro, como é que está. A porta fica desguarnecida. Porque, de repente, a gente não está com muito interesse, achando que esse lugar aqui, a gente só veio para ser consumidor. Ah, eu vou sentar, relaxar e me sirvam. Pelo amor de Jesus, irmãos. Isso aqui é seu também. E isso, de certa forma não, literalmente, honra a Deus, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. Você entende, irmãos? E o Senhor nos chamou foi justamente para isso mesmo. E a igreja é tão linda e maravilhosa que eu já participei de igrejas onde o chefe da diaconia, dos diáconos, era um coronel da polícia militar. Como assim? O cara é coronel? É, mas aqui ele é chefe do diácono. Eu já participei de igreja, irmãos, onde o chefe dos diáconos era o melhor cardiologista de Curitiba. E o pastor ainda dizia, não tem ninguém melhor que esse homem aqui para desentupir um banheiro. E ele era o melhor cardiologista de Curitiba, pastor. Não é demérito, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós fomos resgatados dessa nossa vã maneira de viver. Você sabe que eu fui, não sei se alguns de vocês sabem, quando eu e minha esposa estávamos congregando em Pinheiros, no Verbo da Vida de Pinheiros, ela não, mas eu fazia parte ali do Rema, da monitoria do Rema. Eu era monitor no Rema, você lembra, né, Meire? Meire estava no primeiro ano lá e eu era monitor do Rema. O Luan também, vocês lembram bem disso. Chegava ali, nos dias de minha escala, minha gravatinha bonitinha, para servir os irmãos. Ali uma vez Deus ministrou o meu coração, eu sendo pastor já. Todo e qualquer pastor que não serve para ser um diácono, para limpar o chão, meu irmão, desculpa, você não serve para ser pastor. Simples desse jeito. Um apóstolo que não está disposto a limpar o chão, a recolher os lixos, varrer. Desculpa, irmão, você não tem condições de ser apóstolo ainda. Profeta, mesma coisa. Mestre, mesmo. Não, mas Jesus me chamou para ser mestre, chamou para você ser mestre. Ninguém nega isso. Mas se precisar você dar uma aula varrendo, você pode fazê-lo também. Isso não é demérito algum, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós sabemos de onde nós fomos tirados. E foi das trevas, de uma vã maneira de viver. E isso nos engrandece, muito pelo contrário, isso nos envaidece até, de saber que nós estamos limpando a casa do nosso Pai, saber que nós estamos servindo os nossos irmãos. E se você quiser ser o maior, se você quiser ser o maior, sirva a todos. Como que eu vou ser aí e tal, uma pessoa de destaque nesse ministério? Servindo. E tem um monte de coisas aqui para você fazer. E eu vou finalizar a minha ministração. A minha ministração com essa fala aqui. Eu sei que você que me ouve, tem muitas coisas aqui dentro dessa igreja que, de certa forma, te indigna. Deixa você indignado. Talvez as cadeiras,
talvez o chão, talvez a igreja não evangeliza muito, talvez a gente não ora bastante, a igreja devia orar mais, uma vez só por mês. Talvez visita. Oh, como assim? Ninguém visita. Talvez fazer alguma performance no farol, levantando placa, Jesus te ama. Ou aquelas performances que a gente vê no Instagram, em alguns vídeos do Instagram, alguns vídeos do Facebook, pessoas abraçando as outras. Se você está carente de um abraço, estou aqui para lhe abraçar. Tudo isso é válido. Talvez você se indigne porque a nossa igreja não faça isso. Talvez você se indigne porque a nossa igreja, no Dia das Crianças, não distribuiu balas. Mas eu quero dizer para você, tudo que, de certa forma, possa estar indignando você, porque a igreja não faz, você já parou para pensar que, de repente, é isso que Deus quer que você faça aqui? Essa igreja não visita, visita você, meu irmão. Essa igreja ora muito pouco, ora você. Levante aí as canelas de fogo, os canelas de fogo. A gente dá a chave. A gente dá a chave para você orar aqui. Para você sair na carreira aqui correndo, dando 50 voltas. Não, Deus me chamou, foi para correr. Oh, aleluia. Ah, irmão, faz isso. Ah, não, essa cadeira não está muito bem alinhada. Então alinha você, irmãos. Estica a corda lá, alinha. Se isso indigna você, faz. Porque isso glorifica a Deus. Mas não faça para nós vermos. Faça para os céus ver você fazendo. E isso glorifica a Deus. Olha, eu vou fazer isso aqui, pode deixar, eu vou fazer e vou apresentar. Onde já se viu uma escola dominical que não tem um bolinho para as crianças? Irmã, faz esse bolo e traz no próximo domingo para as crianças. Não espere outros fazer, amado irmão, faz você. Se isso indigna você, é sinal clássico e característico que Deus tem chamado você para isso. Isso não é um desabafo, irmãos. Isso é só uma situação que você precisa parar, analisar. E se você quer glorificar Deus, se envolva. Não fique esperando as pessoas te chamar, manivelar você. Vamos lá, irmão, vamos comigo, vamos comigo. Se apresente. Amém? De repente a gente acha que tem que fazer aqui, que nem uma fila, né, pastor? E a gente começar a dar umas instruções. O voluntário deu um passo à frente. Aí na hora que o irmão vai dar um passo à frente, todos dão para trás e deixam o irmão lá na frente sozinho. Foi ele aqui, ó. Ele, ou empurrar o irmão para fazer. Não, isso aqui ele é voluntário, ele é voluntário. Carece disso, irmãos. A igreja carece disso, desse tipo de coisa, de conduta. E você sabe que essa conduta nunca vai ser reprovada, muito pelo contrário. Essa conduta é conduta de apaixonados. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ah, eu quero fazer alguma coisa, faz, irmão. Ah, Jesus me chamou para orar, ora, meu irmão. Ah, Jesus me chamou para eu distribuir folhetinho, pastor. Eu preciso de um carimbo na igreja. Nós custeamos esse carimbo aqui. Se você precisa de um carimbo nos folhetos, eu me disponibilizo. Caio, você aí, se alguém procurar aí um carimbo, você se vira e faz esse carimbo e bota na minha conta, Caio. Ah, mas não tem folhetinho. Irmão, eu compro os folhetos. Quantos você quer? Amém, meu irmão? Porque isso é conduta que glorifica a Deus. Mas não faça para os homens verem. É o que a palavra fala. Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado a fazer, dizei, somos servos inúteis. Por quê? Porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Você precisa surpreender o Senhor, irmãos.
Me surpreenda. Você, pastor? Não, o Senhor está dizendo isso para você. Me surpreenda. Faça alguma coisa que eu possa. Uau! Essa é a minha serva Meire. Essa é a minha filha. Olha que sacada. Amém, queridos? Você pode ficar em pé?